Então vamos no contexto, né, de 1 Coríntios 5:7 para a gente entender. Porque texto sem contexto, se você entender o contexto, é pretexto para a gente não entender, nem eu nem você. Então vamos ler. No versículo 1, por toda parte estão falando que há imoralidade entre vocês. Né? Paulo ali exortando, já disse que é uma exortação, não é isso? Algo tão pecaminoso que nem mesmo os pagãos estão fazendo. Está falando com eles, nem os pagãos fazem o que vocês estão fazendo. É que vocês ainda conservam em sua igreja um homem que está vivendo em pecado com a mulher do seu próprio pai. Então aqui estão falando em pecado, não é verdade? Porque estava transgredindo a lei, não é verdade? Pecado é transgressão da lei. Ele estava transgredindo a lei. Então, e vocês ainda são tão que presunçosos, porque não estão se lamentando em tristezas e vergonha e se apressando em expulsar este homem da comunhão de vocês, né? Não estão com vergonha, estão estão assim, estão ali contaminados, que quem fica junto, né? Por isso que você fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então estão ali sabendo que tem um erro, né? Então não é jogar pedra como no tempo dos fariseus, né? No tempo lá de Moisés, né? Matar a pedrada quem está pecando. Não, que Jesus mesmo deu esse exemplo, né? Falando quem não tem pecado atire a primeira pedra. Não é isso. É apenas, né, por amor, né, a um corpo. Porque se um membro do corpo está mal, pode contaminar todo o corpo. Então é preciso ter sabedoria, né? Para poder estar resolvendo, né, ali entre si aquilo que está errado, né? Para que não venha estragar todo o corpo. Porque caso no meio de um corpo tenha algo que não condiz com o reino estabelecido, que é o reino espiritual, né? Ali só vai ficar reino carnal. E se só ficar reino carnal, vai ser tudo ficar destruído, vai tudo para o deserto. Vai ficar como ficou o povo lá com Moisés, rodeando, sem entendimento, até morrer no deserto. E não conseguir avançar, né, para a promessa. Entende? Então, o que nós temos que assimilar, entender, meditar, ler várias vezes, conseguir ter lucidez, né? Porque não é só de viver de ritual, de viver do que fulano está falando, do que fulano está pregando, do que fulano está ensinando. Não! Eu não quero, eu compartilho, né? Não, quase todos os meus vídeos eu falo sobre isso. Não sou líder de nada, não sou líder nata, né? Que fala. Não! Apenas nós temos dons, né, que foi dado, está lá em Efésios 4, versículo 11, né? Deus distribuiu dons, que muitos pegam esses dons e põem com título, né? Mas Deus distribuiu dons, foi para aperfeiçoamento nosso, dos separados, dos santos, né? Para a gente se aperfeiçoar. Né? Filipenses 3, ali a partir do versículo 12, diz assim: não que eu tenha já alcançado, não, a perfeição, não é isso não, quando eu compartilho com vocês. Mas eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Não é vocação de fulano, de ciclano me ensinou, não fui consagrado aqui, não. Vocação em Cristo. Porque assim como a luz alcançou Saulo, que virou Paulo, né, naquele caminho de Damasco, essa luz nos alcança, é só querer, gente. E ou perceber que a luz já alcançou.
Mas as pessoas estão dispersas, né? Vivendo por tradição, vivendo porque eu ouvi falar, vivendo porque o meu vovô foi que ensinou, vivendo porque eu não sei quem fundou, não sei o quê, entendeu? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos respeitar todas as autoridades, mas vamos entender que Yahweh é o nosso pastor, nada tem nos faltado, nem conhecimento. As pessoas são que não buscam conhecimento, ou gostam de viver de blá, 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 blá. Entende? Presta atenção, hein? Então, nós já entendemos que o homem, quando eu digo homem, eu digo a humanidade, um sistema carnal, né? Vivem do velho pacto, do velho fermento, porque lá eles são senhores, porque é um pacto que já não existe, é uma aliança que já não existe, né? Então, que nós venhamos a passar para outra margem, para o reino já estabelecido, o reino espiritual. Para que nós entender que neste reino espiritual não tem outro líder, não tem outro rei, a não ser Cristo, o ungido que está, né? Diz assim, o maior é aquele que está em nós. Se ele está em nós, como que você vai buscar a presença dele, a não sei aonde? Como que você entra e sai da presença? Quem somos nós? Ou você tem a presença ou você não tem, né? Quando fala assim, maior é aquele que está, olha o verbo, está em nós. Não é verdade? Então, vamos meditar, prestar atenção no que nós falamos, né? No que nós lemos. Vamos continuar aqui lendo o versículo 3. Embora eu não esteja aí com vocês, né? Paulo dizendo fisicamente, estou com vocês em espírito, né? Estou com vocês em espírito. Então, em nome de Yahweh, Jesus Cristo, já condenei aquele que fez isso, né? Condenar não é julgar, não é desprezar, é botar, não, fulano não é mais meu amigo, ou fulano se saiu daqui, também não tem mais parte comigo, não. O povo de Deus tem que viver em unidade, não importa onde esteja, não importa. E é nisso que o eu todo prova a gente. Ah, você só é amigo, né? Porque ele mesmo fala na sua palavra, se você fosse um amigo do seu parentela, né? Como é isso? Então, ele prova, a prova que ele faz, né? Isso às vezes a gente só é amigo de grupinhos, de família, de fulano, até na própria família tem grupo, né? Às vezes só se vê o aniversário de fulano, coisa, ou outra vez faz aniversário. Eu conheço pessoas assim, né? Famílias às vezes grandes, mas todo ano é aniversário, é só aniversário de 2, 3, daquele que você quer, todo ano é certo. Mas o resto também faz aniversário, entendeu? Nasceu da mesma forma, é filho do mesmo Deus, entende? Então, assim, as pessoas mesmo, sem querer, eu acredito que é sem querer, inocentemente, se formam grupinhos em famílias, em parentelas, em vizinhos, em amigos, né? E vivem assim. Aí, quando alguém o contraria por algum motivo, não é mais amigo. Aí Deus pergunta, que unidade é essa? Se vocês são membros do mesmo corpo que sou eu, quando Deus fala, né? Então, como é assim? Como assim? Como que eu já vi pessoas falando, não, fulano não é mais meu amigo, porque não está na mesma visão, ou não está no mesmo grupo, alguma coisa assim, né? Como assim? Se você só ama aquele que você acha que é aquele que está fazendo sua vontade, se aquele é teu amigo, é fácil, né? É fácil. Então as pessoas têm essa dificuldade, né? A palavra de Deus diz, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, primeiro tem que se humilhar. E se humilhar, gente, não é se humilhar, não. Se humilhar é entender
que a possibilidade, que o caminho que você está tomando está errado. Você está indo por ali porque aprendeu com o vovô, tudo bem, mas preste atenção que Deus fala todo dia, toda hora. Então a possibilidade, lembra dessa palavra. Então se nós tivermos humildade de entender isso, porque ele fala assim, meu povo, se humilhar e orar, né? E se converter, você está indo para lá, mas pode voltar, tem possibilidade que você vai melhorar se você voltar para cá, se você pensar diferente, entende? Presta atenção, hein? A possibilidade, se você continuar fazendo as mesmas coisas, do mesmo modo, com o que é novo na minha vida, o que é novo na sua vida, o que é novo na sua vida, o que é novo na vida daqueles que você tem ensinado, de repente, na vida daqueles seus familiares, né, os seus filhos. Se você tem feito tudo a mesma coisa, tá feliz? Tá vendo a luz? Tudo bem. Então continue no caminho, continue ensinando, mas não dê murro em ponta de faca. Porque isso não é ser inteligente, né? Dar murro em ponta de faca. Se você está batendo, na ponta da faca há tanto tempo e a faca não machucou a sua mão, é porque Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, entende? Ele está dando oportunidade para entender que Ele que controla tudo, não deixa você se machucar. Mas por que você vai ficar o tempo todo batendo na ponta da faca se você pode avançar? Pegar a faca e cortar o mal. Aquilo que você está vendo que não tá fluindo, aquilo que você está vendo que está errado. Nós temos que entender que nós temos que, enquanto o homem quiser ficar querendo agradar a homens, quando eu falo homem, estou falando de gente específica não, gente. Estou falando de um sistema carnal, do terreno, terra. Enquanto a gente ia aqui querer ficar agradando um ao outro, né? Eu conheço, conheço, vivendo nesse mundo, sistema, já vi muitas situações, eu já vi muitas pessoas assim que viviam, já vi pessoas para agradar o pastor terreno, né? De repente acabava de ler o Yahweh, meu pastor, eu falo Yahweh, gente, porque me foi dito assim, onde tiver Senhor, diga Yahweh, porque Senhor pode ser qualquer um, entendeu? Presta atenção, hein? Então, eu já vi pessoas que gostam de agradar a homens, eu já vi pessoas muito espirituais nos púlpitos, na presença de quando o dono da congregação está presente, mas já vi quando a pessoa, aquele líder, né, aquele dono da igreja não está presente, a pessoa ser completamente diferente, né? Já vi a pessoa achar, se a pessoa está presente, vê que a pessoa espiritual faz isso, faz aquilo outro, já vi, estou falando de coisas que eu vi muitas vezes. Pessoa muito espiritual, sim, perê, pão duro. Entende? A gente vê nitidamente. Eu nunca fiz isso, gente. Eu falo isso diante de Deus. Nunca fiz. Eu não quero agradar, nunca fiz nada para me agradar a homens. Tudo que, assim, às vezes eu sempre gosto de fazer, como agora, estou aqui lendo, né, meditando uma palavra, entendeu? Com você, é coisas que nasceu comigo. Eu comecei a falar mensagens há muitos anos. Minha mãe era viva, eu nem tinha Bíblia, nem entendi, nem sabia o que era a Bíblia. E eu lembro que ela, às vezes, costurando, sentada na máquina assim, eu sentava perto dela e ficava pregando para ela. Hoje que eu sei, que eu nem sabia o que eu estava pregando para ela. Hoje, quando eu lembro, entendeu? Eu lembro que eu estava pregando para ela.
chamando a atenção dela, disso, daquilo outro, que minha mãe era, né, umbandista. E assim eu conversava, eu falava com ela que eu não entendia que eu estava ali pregando. Hoje eu sei que eu estava pregando, né? Eu comecei a querer passar as mensagens que me vêm desde muito tempo. Eu escrevi em variedade de cadernos, tem até hoje, quem quiser, quem me conhece sabe que eu tenho. Eu tinha compulsão de ter cadernos e caneta, né? Então eu tinha um monte mesmo de cadernos, eu anotava, eu sempre estudei isso há muitos anos, né? Nada de agora, diz que muita gente pode pensar que quer aparecer, entendeu? Que eu sei que gentinha gosta muito de a língua, porque a língua é um órgão venenoso, mas ela só funciona quando sai daqui, ó, da mente. Entende? Então, entendeu? Presta atenção, hein? Então, assim, quando houve essa oportunidade de internet, né? Eu lembro que eu entrei no Orkut, eu já com isso, né? Se buscarem, se tiver aí na nuvem, Orkut, vai ver, entendeu? Eu sempre mandando mensagem, eu sempre estudei, sempre procurei aprender, sempre isso, aquilo, outro, né? Eu não tinha minha preocupação de só na frente de pastor de igreja, mandar eu anotar para querer aparecer. Não, é uma coisa minha. Sempre fui assim, entende? Não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, coisa, eu apenas estou falando que é o meu jeito, né? De ser. Sempre eu gostei de trabalhos, né? De trabalhos religiosos, seja coreografia, seja fazer uma poesia, seja uma mensagem, seja isso, seja aquilo, mas sempre assim, eu sempre busquei nos textos e contexto a palavra de Deus para me transformar a cada dia uma pessoa melhor, né? E quando a gente é luz, a gente não pode ficar escondido, né? A gente tem que compartilhar, não é verdade? Então, se a gente se torna um pouco melhor, então a gente procura compartilhar com o outro, né? Aquilo que nos faz bem, nós temos que compartilhar com o outro. Então, sempre me fez bem entender a palavra de Deus. Então, começou a me incomodar, né? Há muito tempo atrás, porque, né, eu tive as minhas parentelas, tias, tudo que era, né, que eu amava, né, da Assembleia de Deus, assim, eu gostava aqui de ouvir, a coisa mais linda, eu via ali minhas tias, né, cantando aqueles geralmente ficava emborcada horas e mais horas orando ali, né, com as orações, né. Então, muitos louvores ficou assim gravado na minha cabeça, né? Vem Jesus, venha me ajudar a carregar a cruz. Eu peço a Jesus para um dia me coroar e com o Espírito Santo ele vir me batizar. Vem Jesus. Eu gostaria de estar lembrando aqui variedades de louvores que eu lembro. E assim, e lá com eu era criancinha, né, com a minha avó ali, que a minha avó era católica, né, mas assim, eu ia para a missa com ela, antes de dormir, eu ficava assim na cama, assim, que ela rezava, né, o credo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai Nosso, Salve Rainha. Então eu cresci assim, adorando a ladainha que tinha lá em casa, na casa da minha avó, né? Que saía nos lugares, pegar flores para arrumar, e eu ficava feliz aquele dia que tinha ladainha, né? Arrumar os bancos assim na sala, né? Minha avó limpava aqueles castiçais que ela tinha para botar aquelas velas, acendia, e de tarde ia chegando as pessoas ali para ficar rezando o terço, né? Eu ficava doida, assim, eu não entendia muito bem o que eles ficavam falando, eu ficava curiosa, né? E aí eles ficavam assim, eu falava baixinho, aí eu via que era rezando, né? Cada bolinha que eles pegavam, rezavam e tudo assim. E eu ficava encantada, eu gostava demais, entendeu? De coisas, sempre gostei, sempre amei, assim, a conexão com Deus, né? Então, é isso. Então, essas coisas têm que ser de verdade, da alma, a gente tem que vivenciar,
né, as coisas de verdade, não apenas para mostrar para as pessoas, mostrar para a pessoa isso, aquilo, outro, né? Então, preste atenção. Então, continuando aqui nesse que nos interessa, que nós lemos, né? Então, é isso. 1 Coríntios 5, no versículo 6 e 7, diz: não é boa a vossa, né, a sua jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, sabemos que o contexto era essa confusão, né? Né, você lê aí, se quiser ler até do primeiro capítulo. Então, entenda isso. Né? 1 Coríntios, que é uma igreja que tinha que tinha muitos problemas, então Paulo estava ali exortando. Então, ele falou no versículo 7, lançai fora o velho fermento. Então, para nós hoje, trazendo a visão, vou te falar.